esteve lá na igreja de Hamamatsu, né? Nós tivemos um culto maravilhoso, estiveram presentes o pastor Marcelo, que é o nosso pastor setorial, né? Nós tivemos presentes também o pastor Jefferson e o pastor Carlos, né? E foram uma bênção. O pastor Marcelo, ele dividiu o culto em duas partes, porque era um culto todo especial, né? Que durou um pouquinho mais de tempo, né? Levou 3 horas, né? Foi um culto das 7 às 10 horas e depois teve uma feijoada, né? Que a gente comeu lá, né? E o que fosse arrecadado seria para pagar os impostos, né? Da igreja aqui do Japão, né? Então é uma coisa muito importante assim a gente ajudar, contribuir, né? Eu acho que isso é essencial, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa academia, a pessoa vai lá e paga aluguel, paga a mensalidade todo mês, né? Porque você está usufruindo daquele lugar, né? A igreja, você não é obrigado a pagar uma mensalidade, mas só que a gente tem que ofertar voluntariamente, né? Trazer as ofertas, trazer os nossos dízimos para contribuir, né? Porque a igreja tem que também cumprir as suas obrigações para com a sociedade, né? Pagando os impostos, os aluguéis, as contas, né? Então eu acho importante, né? E foi uma bênção, uma feijoada muito abençoada, né? Gostosa, e a palavra também, né? A palavra que eu levei foi sobre a bênção e o abençoador, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a mensagem em Lucas, que fala: dai e dar-se-vos-á, né? Boa medida, recalcada, transbordante, né? Que é uma mensagem que Deus fala que para a gente receber as nossas bênçãos a gente tem que dar também, né? É uma mão dupla. A gente não adianta a gente só querer receber, mas a gente tem que dar também, né? E não está falando de bens materiais só não, né? Dar também é nosso tempo para a obra de Deus, dar uma palavra, uma mensagem para uma pessoa que está precisando, né? Às vezes uma palavra de consolo, uma palavra de conforto é até mais importante do que dinheiro, né? Para a pessoa, a necessidade da pessoa é essa, né? E é interessante que eu lembro da passagem da Bíblia também que fala que haviam mendigos assim no portões do templo de Salomão, né? Da época lá que Jesus estava vivo. E os apóstolos, eles estavam caminhando lá e o mendigo pediu dinheiro. Aí o apóstolo Pedro olhou para ele assim, pegou na mão dele e falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te darei, né? Levanta e anda, né? Que ele tinha problema na perna, né? Ele não podia caminhar, né? Por isso que ele ficava pedindo dinheiro e ele levantou glorificando a Jesus, né? Glorificando a Deus. Começou a saltar, pular de alegria, né? E os sacerdotes lá daquele lugar que perseguiu, né, que matou Jesus Cristo, né, na cruz, colocou Jesus na cruz, né, e em seguida perseguia os cristãos, eles começaram a questionar, né? Eu acho interessante, né, isso, como se levanta uma oposição à obra de Deus. E a mensagem que eu queria trazer hoje, né, aqui, não deixa de ser diferente sobre isso, né, sobre a perseguição, né? Então vamos abrir lá no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, né? A gente vai ver aqui uma estratégia de Satanás dentro da igreja, né? Que a gente às vezes pensa que sempre os perseguidores, os cristãos estão fora, mas às vezes está dentro também, né? 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, né? Então, é uma carta à igreja de Corinto que o apóstolo Paulo escreveu, né? Eu vou começar lendo do 1 ao 5, tá, irmãos? O caráter da pregação de Paulo, é o subtítulo que está aqui, né, na minha versão. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Podem se sentar, irmãos, né? Hoje nós estamos aqui com uma igreja esvaziada, né? Mas nós cremos que onde 2 ou 3 estiverem falando em nome de Jesus, né? Jesus estará lá, né? E também nós temos a transmissão ao vivo, né? No Facebook do culto. Então muitos estão assistindo também pela internet, né? Para a glória de Jesus Cristo. Então no livro de Coríntios, né? Essa aqui é a primeira, não vamos confundir Corinthians com Coríntios, tá, pessoal? São duas coisas diferentes, tá? O Corinthians é aquele time que perdeu esse final de semana, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Mas Coríntios, irmãos, são aquelas pessoas que viviam na cidade de Corinto. Eu fiz uma pesquisa e que a cidade de Corinto ainda existe lá na Grécia, né? Ela é uma cidade do país chamado Grécia, né? Que na época de Jesus não era um país ainda não tinha ainda fronteiras, né? Limites que tem hoje, né? Naquela época você tinha povos, né? Nações, como o povo de Israel, por exemplo, era um povo que vivia naquela época, que não era assim o país Israel como a gente conhece hoje, era um povo, né? Naquela época existia. Então a Grécia era um povo que tinha sido muito importante no mundo, né? Que tinha o Império Grego, né? E Corinto estava dentro desse Império Grego aí, e era uma cidade muito importante para a Grécia, né? Por quê? Porque ela, se você olhar o mapa, ela faz limite assim com dois mares, né? O mar Mediterrâneo de um lado e um golfo, o golfo esse golfo de Corinto, né? Era um mar assim que atingia grande parte da Grécia. Então tinha 2 portos nessa cidade, né? Um porto no mar Mediterrâneo, que aí você atingia aí a maior parte dos países do sul, assim, né? Das nações do sul. Então Corinto ele recebia produtos estrangeiros da Grécia. E depois ele espalhava o produto para as outras regiões da Grécia. Então você vê que era uma cidade que estava enriquecendo muito rápido, era uma cidade rica, né? Então muitos templos, né, da religião pagã deles, que tinham vários deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? A gente até estuda muito na escola sobre o Império Grego, sobre a mitologia grega. Você vê vários deuses, né, dentro da Grécia, né? Eles acreditavam que para cada fenômeno natural ou fenômeno humano havia um deus diferente. Então havia o deus da guerra, havia o deus dos mares, o deus da lua, o deus do sol, né? Então para todos os fenômenos eles tinham um deus, né? E a gente sabe que o povo de Israel tinha uma crença em um único Deus, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era um Deus único, né? Então havia rivalidade entre esses povos, né? E a Grécia, além da religião, eles também eram muito reconhecidos pela filosofia, né? Pela história, né? Porque eles tinham grandes historiadores, grandes filósofos, né? Naquela época já havia a filosofia, a cultura, né? Então a cultura grega era uma cultura muito forte, a língua era uma língua muito forte também, né? Então nós temos aí uma cidade em Corinto que havia uma diversidade cultural muito grande, né? Principalmente por causa dos portos, né? Tinham 2 portos, então você recebia muitos visitantes, muita gente que visitava, né? E eles iam enriquecendo também por causa dos impostos que eles cobravam dos produtos que chegavam, né? E eles espalhavam pelo resto do país. Então, gente, a gente não está falando de uma cidade qualquer aqui. A gente está falando de uma cidade que tinha uma efervescência cultural muito grande, né? E uma dessas culturas era a cultura cristã, que estava sendo difundida lá através do apóstolo Paulo e dos outros missionários também, né? Porque a gente sabe que Paulo ele fez missões, fez 3 grandes viagens missionárias, né? E na segunda viagem missionária ele fundou a igreja em Corinto, né?
E nessa igreja, então, ele começou a fazer um trabalho muito forte. Ele ficou 18 meses lá nessa cidade, né? Então ele começou a fazer o trabalho e depois outras pessoas foram também pastores nessa igreja aí, né? Então a gente vê que foi um lugar que difundiu a igreja cristã, como a gente vê hoje. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia, né, essa diversidade acontecia fora da igreja, né, lá na cidade de Corinto, também aconteceu dentro da igreja. Então a igreja de Corinto começou a se dividir entre muitos, né? Então tinha alguns que eram os de Apolo, outros eram os do apóstolo Paulo, outros eram de João Batista. Então começou a ter grupos dentro de Corinto que começou a haver rivalidade entre eles, começou a dividir a igreja. Então o apóstolo Paulo, preocupado, né, que ele era sempre um missionário, um pastor muito preocupado com a doutrina cristã, a doutrina verdadeira que veio da pregação de Jesus Cristo, né? Ele escreveu uma carta, né? Porque até os irmãos mesmo eles estavam com dúvidas sobre o quem está certo, quem está errado, né? Porque havia doutrinas diferentes que começaram a ser difundidas, heresias que começaram a ser difundidas. Então essa é uma forma, é uma perseguição, né? Contra o verdadeiro cristianismo, contra a verdadeira fé em Cristo Jesus, né? Então o apóstolo Paulo escreveu preocupado. E nesse capítulo 2 aqui a gente já vê a preocupação dele em dizer que nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, né? E ele mesmo fala, porque o apóstolo Paulo, se a gente for analisar a vida do Paulo antes de aceitar Jesus e depois, a gente vê que antes ele era reconhecido na cultura judaica, né? Ele era um judeu, ele era fariseu, e ele estudou com Gamaliel, né, que era um sacerdote muito reconhecido entre eles, né, um dos primeiros aí professores, né, de Paulo. Então você tem aí um homem que estava crescendo na cultura secular, né, nos estudos. Ele conhecia muito sobre os gregos, sobre romanos, né, sobre Roma, né, porque ele tinha também cidadania romana, que é outro povo que também gostava muito de filosofia, né? Então, quando ele se converteu, ele teve que pregar muito sobre isso. Teve que pregar sobre a verdadeira doutrina, a verdadeira fé. Ele fala assim, ó, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, que era algo que ele tinha, mas ele teve que se esvaziar, irmãos. Ele teve que se esvaziar daquela sabedoria, daquela linguagem toda rebuscada, toda certinha, né? E da sabedoria humana, né? Porque ele estava pregando agora não mais a cultura secular, mas a cultura cristã. Ele tinha que pregar agora a fé em Jesus Cristo, né? Que é diferente, muito diferente. Olha, ele continua assim, ó, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, né? Então o que ele pregou é o que ele aprendeu com Jesus. E ele aprendeu a ser o quê? Humilde, né? Ele teve que se esvaziar para que Cristo vivesse nele. Ele mesmo fala em outra carta, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Imagina para um homem como o apóstolo Paulo falar uma coisa dessas. Eu não vivo mais eu, não sou mais eu. Quando eu ando na rua, eu quero que as pessoas não vejam a mim, mas vejam a Cristo. Não porque ele seja Cristo, mas porque ele segue a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode fazer alguma coisa por nós, o homem não pode, irmãos. Não confiemos em homens, não. Nós devemos, irmãos, nos desapegar com as coisas desse mundo, nós devemos nos desapegar com as coisas terrenas, com a sabedoria terrena e buscar a sabedoria de Deus. Porque céus e terras, irmãos, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E é essa palavra que nos liberta, é essa palavra que nos motiva, que nos encoraja a continuar no caminho da fé.
Não é qualquer palavra não, irmão. É uma palavra que vale mais que o ouro e que a prata. Vale mais que qualquer riqueza humana, qualquer bem material, qualquer bênção que eu possa conseguir. É a palavra de Deus. É ela que nós devemos buscar. Ontem eu estava falando na pregação, né, sobre Salomão. Imagina, irmãos, Deus ele falou para Salomão assim, ó, você pode pedir o que você quiser que eu te darei. Imagina a tentação, né, irmãos? De pedir qualquer coisa. Então eu vou pedir todo o ouro que tem no mundo. E Deus Deus daria, né? E se ele pedisse todo o ouro, todo o poder, Deus daria a ele poder. Deus falou, qualquer coisa que você pedir eu darei, para que você reine em Israel. Só que Salomão pediu o que, irmãos? Sabedoria. E ele foi autor de 3 livros do Antigo Testamento. A gente vê que ele escreveu Cantares no começo da vida dele. Aí na vida adulta ele escreveu vários dos provérbios que tem no livro de Provérbios. E depois ele escreveu Eclesiastes. Ontem um irmão lá da igreja de Ramamatos, ele perguntou para mim, mas Salomão ele se salvou, né? Porque ele se desviou no caminho. Ele se desviou no caminho, mas a gente sabe que ele se salvou porque ele escreveu Eclesiastes. Foi no fim da vida dele que ele escreveu Eclesiastes. É um livro que fala do arrependimento dele. Ele viveu todas as experiências que ele podia. Ele viveu todas as experiências que ele podia e viu que tudo é vaidade. Quer dizer, ele se arrependeu, porque ele descobriu que tudo é vaidade. As coisas da terra, irmãos, as coisas da terra são vaidade. É só ir correndo atrás de vento. Se você correr atrás, você vai conquistar. Porque Deus vai ver o seu esforço, né, tudo que você faz e vai te abençoar. Mas só que é muito melhor você querer o abençoador. Porque quando Salomão pediu sabedoria para Deus, e a sabedoria é o quê? É a palavra de Deus. Quando ele pediu sabedoria, Deus viu o que tinha dentro dele. E Deus falou assim, olha, eu falei para você que você podia pedir qualquer coisa. Só que você podia pedir poder, tesouro, fama, riqueza, mas ao invés de você pedir tudo isso, você pediu sabedoria. Como você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria e darei todas as outras coisas. E aí vem aquela palavra que Jesus falou para os seus discípulos. Jesus falou assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então às vezes a gente corre atrás de bênção e consegue uma porta aberta, a gente consegue comprar aquele produto que a gente queria, aquele carro, aquele Rolex, aquele iPhone da última geração. A gente consegue. Mas só que não é melhor você buscar o abençoador? Buscar a Deus, porque Ele fala que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia, irmãos. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando eu me converti, eu parei, eu me revesti da armadura de Deus. Eu comecei a buscar o conhecimento de Deus, a pregação que vem de Cristo na cruz do Calvário. Que é uma palavra simples, é de salvação da alma. Jesus ele veio aqui porque, irmãos, quando ele estava olhando aquele povo todo, ele entendeu que aquele povo todo eram ovelhas sem o seu pastor. O irmão Rui leu aqui uma mensagem de João, do livro de João, capítulo 10, que fala que Jesus é o bom pastor. Que Jesus ele veio para ser o nosso pastor. O pastor é o nosso guia. Ontem eu me perdi lá porque eu fui seguindo o Google Maps, que é uma coisa humana. Mas quem segue é Jesus, ele jamais se perderá, irmãos. Jamais se perderá. E se a pessoa se perder, e você se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus vai te receber de volta. Porque Ele quer que nenhuma ovelha que Deus deu para Ele se perca. Ele não quer que ninguém se perca.
Se pudesse, irmãos, ele salvava toda a humanidade. Mas Deus quer o livre-arbítrio. Quem não quiser, não será salvo. Tem gente que prefere as coisas desse mundo. E o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto? Algumas pessoas estavam preferindo seguir pessoas. Não queria seguir a Cristo, seguir a verdadeira fé em Deus. Queria seguir as coisas do homem, as coisas da humanidade, as coisas terrenas, que para eles é muito mais agradável aos olhos. Mas, irmãos, nós precisamos examinar a nossa vida interior, nosso coração, examinar nossa mente. Para onde nós temos direcionado a nossa esperança? Como o irmão Rude leu aqui agora há pouco. Que a palavra nos leva ao quê? A experiência, a paciência. Tudo isso vai nos levando a Deus, irmãos. A buscar uma vida com Deus. Uma coisa vai gerando a outra, até chegar no amor de Deus. Mas nós precisamos atravessar um percurso em Cristo Jesus. Não é o percurso da humanidade, não é o percurso do homem, que é uma porta aberta e escancarada a porta do homem. É muito mais agradável aos olhos. Mas a nossa alma quer a porta estreita, irmãos. A nossa alma quer seguir Jesus. O nosso coração tem que estar direcionado à palavra de Deus, à sabedoria de Deus, a ponto de, se Deus aparecer para vocês e falar assim, você pode pedir o que você quiser. O que você vai pedir? As coisas desse mundo? Os bens materiais, a riqueza, a fama, o poder? Ou a sabedoria de Deus? Porque se você quiser fama, você vai ter. Agora, se você quiser a sabedoria de Deus, irmãos, se a gente buscar o verdadeiro abençoador, aquele que pode nos salvar, que é Jesus, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. É muito melhor, irmãos. O que Deus está preparando para nós, vamos lá, vamos continuar aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, mas vamos ao versículo 6 agora, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos. As coisas desse mundo reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se estivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que amam. Glória a Deus. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus está preparando para os que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Pode pedir qualquer coisa, mas o que Deus está preparando para nós é muito maior. Nem desceu no nosso coração, nem nós desejamos ainda. Nós nem imaginamos o que Deus está preparando para nós. É muito maior do que isso, irmãos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os pensamentos do homem. Os planos de Deus são muito melhores do que os planos do homem. Nós podemos dar uma palavra, nós podemos planejar o nosso futuro, mas a última palavra vem de quem? A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Amém. Então essa era a mensagem que eu queria trazer para hoje, para nós.
Nós podemos fazer nossos planos, nós podemos querer as coisas desse mundo, mas o que Deus está planejando para nós é muito maior. Então, a gente precisa ter sabedoria para buscar a verdadeira bênção que é o que Deus está preparando para nós. E não o que nós pensamos, não o que nós projetamos na nossa cabeça, porque ainda não veio na nossa cabeça. E o apóstolo Paulo está falando isso para Corinto. Essa sabedoria dos homens aí que está dividindo a igreja, ela não é nada, ela se reduziu a nada perto da palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz da ressurreição de Cristo, que é poder de Deus, amém, irmãos? Vamos nos levantar, vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida, amém, irmão? Eu oro a Deus, irmãos, eu oro a Deus para que a gente possa ter esse entendimento, esse discernimento da vontade de Deus, porque as coisas de Deus são perfeitas e agradáveis. Talvez não aos nossos olhos, mas para o nosso futuro, para a nossa esperança. E para chegar à esperança, irmãos, a gente precisa ter a experiência, a gente precisa ter paciência, esperar as coisas de Deus, que não vem na hora, não vai vir na sua hora, vai vir na hora, mas na hora de Deus, numa hora perfeita, não na hora que a gente quer, que às vezes a hora que a gente quer é uma hora errada, e a gente não está preparado para aquilo que Deus está trazendo para nós. Então receba, irmãos, essa palavra, receba essa mensagem no seu coração, abra a sua consciência, abra a sua mente, abra o seu coração a Deus. Fala para Deus que você o ama nessa hora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós te damos glória, Pai, nós te damos honra, porque você é um Deus que é digno de honra e glória, Pai. E nós estamos aqui para te adorar, Pai. Queremos ser verdadeiros adoradores, Pai, que o Senhor ache em nós, Pai, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, e nós adoramos, Pai, nós adoramos a Sua palavra, nós te louvamos pela Sua palavra, porque a Tua sabedoria, Pai, é muito maior do que qualquer coisa que já desceu no nosso coração, que já desceu na nossa mente, Pai, te damos glória, Pai. Que a Sua palavra seja o centro da nossa vida, meu Deus. Que a Sua palavra seja o centro das nossas atenções. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor, meu Pai. Que o nosso coração, que o nosso pensamento esteja voltado ao Senhor, Pai. Oh, aleluia, te damos glória, Pai. Te rendemos glória. Santo, santo, santo é o Seu nome, Pai. Axarasarabara. Aleluia, aleluia. Axarasarabaraçaia. Aleluia, Senhor, que o Senhor nos unja nesse momento, Pai, que quando nós saímos da igreja hoje, Pai, a gente continue te glorificando, porque grandes são as Suas glórias, Pai, grande é o louvor que nós fazemos ao Senhor, porque o Senhor é o Rei da glória, aleluia, a Tua palavra é poder, Pai, não é sabedoria do homem, não, Pai. As coisas que nós estamos falando nessa hora, Pai, não é sabedoria do homem, não vem de mim, não vem de nenhum de nós, Pai, mas vem do Seu poder, porque o Senhor preparou esse momento, meu Deus, para que a gente seja edificado na Sua palavra e para que a gente possa Te glorificar, Pai. Então que o Senhor seja, que tudo que tenha na nossa mente seja a Tua palavra, seja a Tua sabedoria. Nós pedimos que o Senhor nos encha, Pai, com a Tua sabedoria, nos encha com o Seu Espírito. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, pelo conhecimento que o Senhor nos trouxe. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa família, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, porque sabemos que vem do Senhor. E quando nós estivermos em apuros, Pai, nós olharemos para os montes e saberemos de onde virá o socorro, Pai. E o nosso socorro vem do Senhor, porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Que o Senhor venha nos ajudar nessa hora, Pai. Se alguém precisar de consolo, que seja consolado, meu Deus. Se alguém precisar de cura, que seja curado, em nome de Jesus. Que se alguém precisar, meu Deus, que isso aconteça, Pai.
que a tua palavra não volta vazia, é o que o Senhor disse para nós, que a tua palavra não volta vazia, então que a tua promessa, que as tuas promessas na nossa vida se cumpram em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Podemos nos sentar, irmãos. Eu vou devolver a palavra para o evangelista Rudy, para ele fazer aí as considerações finais, para que ele possa nos dar aí as notícias, né, as novidades